Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Uma vez, um sábio disse: assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, na certeza de que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Quando tive a oportunidade de ler o pensamento deste sábio, numa postagem gentilmente enviada por um amigo, veio-me a ideia de propor uma reflexão sobre a conduta cristã nas horas difíceis, especialmente entre nós, os espíritas. E naquela oportunidade, eu busquei uma base evangélica e me dei conta de que no capítulo 7, melhor dizendo, capítulo 7, versículos 13 e 14 do Evangelho de Mateus, podemos encontrar a base evangélica que dará sustentação a essa reflexão. Que lá está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Evidentemente que a maioria de nós gostaria de viver uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, o que é inteiramente impossível, principalmente por considerarmos que estamos num planeta de provas e expiações. Por outro lado, nós não podemos, ainda que passando pelas dificuldades, não podemos agir diante dessas dificuldades de forma inconsequente. A conduta cristã nas horas difíceis deve ser uma conduta de quem vai passar pela porta estreita. Pesquisando obras espíritas, especialmente da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, eu encontrei na obra Opinião Espírita, mais especificamente no capítulo 56, cujo título é Amor Onipotente, aquilo que eu estou denominando de ponto de partida de nossa reflexão. O benfeitor Emmanuel diz: no turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Olha que interessante.
no turbilhão das dificuldades que te envolvam de hora. Não há sobre o orbe terrestre um ser que ainda não tenha experimentado um momento difícil, uma hora difícil na existência. E Emmanuel está recomendando aqui que nós pensemos em Deus, a quem ele qualifica de amor onipresente. E mais, dá-nos uma certeza absolutamente extraordinária de que ele, Deus, não nos desampara em momento algum. Mas por que os momentos e as horas são difíceis? O que nos leva a julgá-los desta forma? O expositor espírita Leandro Carraro, da Comunhão Espírita de Brasília, disse certa vez em uma apresentação que difícil é uma qualidade que atribuímos aos momentos e às horas em que somos incapazes de enfrentar e superar circunstâncias próprias da existência terrena. Ao que eu acrescentaria, circunstâncias estas, na maioria das vezes, provocadas, buscadas por nós mesmos. Então, quando a gente tem dificuldade de enfrentar uma situação qualquer, a gente diz que ela é difícil, que aquela hora está sendo difícil. Por isso, o benfeitor Emmanuel, agora na obra Amigo, lá no capítulo 4, ele afirma: dificuldade gerando bênção é lição habitual na escola da natureza, como também nos domínios do espírito. Se nós olharmos a natureza, nós veremos que tudo que nela acontece, que muitas vezes a gente reconhece como uma dificuldade, na realidade é uma oportunidade que a natureza cria para ela mesma para lá na frente, mais adiante, oferecer uma benesse. Toda dificuldade vem para fazer surgir, fazer crescer, desabrochar a paciência, uma virtude que ainda nos falta, a tenacidade, a força para enfrentar a dificuldade, a compreensão das circunstâncias que são adversas, a força de vontade para lutar, para vencer, para superar, a coragem do enfrentamento, especialmente aquelas dificuldades que somos nós mesmos que as produzimos. A resignação. Certas circunstâncias da vida vêm propositalmente para testar a nossa resignação. Entre outras tantas virtudes crísticas que nós temos. Agora, para assim compreendermos o papel da dificuldade, nós precisamos nos afastar da ideia de que horas difíceis são punições da divindade, punições de Deus, por conta de um pretérito equivocado e cheio de erros. Claro que não. Horas difíceis são testes, são provas em que a gente vai ser experimentado na paciência, na tenacidade, na compreensão, na força de vontade, na coragem, na resignação, naquilo que falamos anteriormente. Mas nós precisamos também exorcizar a ideia de karma. Nós passamos por tudo aquilo que se nos apresenta como uma oportunidade de crescimento e de evolução. A dor é necessária, mas o sofrimento é facultativo.
Sofre quem não entende o valor da dor. E nenhuma dor chega fora de hora. Todas chegam regularmente na hora certa e com uma finalidade específica. Mas nós ainda temos dificuldades para enfrentá-la, sem dúvida. Nós não estamos no planeta azul para sofrer, mas nós precisamos experimentar a dor. Porque a forma como nós passamos por ela é que vai fazer a diferença entre as criaturas. Ora, vejamos o nosso querido Chico Xavier, um homem de uma grandeza de coração, de alma absolutamente extraordinários, mas que passou por muito sofrimento, passou por muita dor, especialmente no campo da saúde física. Isso sem contar as ingratidões que lhe feriam o aspecto psíquico. Mas nem por isso parou um só dia, um só momento de trabalhar em favor dos necessitados, daqueles que precisavam, dos desalentados, dos desajustados. Trabalhava às vezes 20 horas por dia. Uma coisa absolutamente extraordinária. Nós podemos dizer que da mesma forma que o afiado bisturi realiza o prodígio na cirurgia no corpo físico, nos domínios do espírito, o acontecimento infeliz envolvendo familiares e amigos reclama sacrifícios para o retorno à tranquilidade. Então essas circunstâncias adversas, essas horas difíceis, vêm exatamente para buscar em nós sacrifícios de compreensão, de resignação, de paciência, de tenacidade, para que a tranquilidade volte. Mas seguindo a orientação da mentora Glorinha, eu busquei em algumas obras espíritas aconselhamentos, descrições de situações dos benfeitores espirituais para melhor entendermos esta circunstância da conduta cristã nas horas difíceis. Que agora eu digo com a palavra os benfeitores espirituais. Vamos começar com Emmanuel, no capítulo 7 do livro de Respostas. O capítulo 7 é intitulado Horas Difíceis. E eu separei 5 pensamentos do Emmanuel. Ele começa dizendo: provável estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Ficamos sempre com a ideia que elas surgem de repente, né? Querias o empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. Já passamos por isso alguma vez. Perdeste todos os haveres no investimento que te parecia importante e que resultou em fracasso. Quantas vezes erramos no investimento que fazemos, principalmente investimentos de natureza financeira? Colocaste todas as esperanças num filho querido que te trocou por aventuras inferiores. As decepções familiares. Como reclamam uma conduta mais cristã da nossa parte. Se essas horas de crise te surgiram na existência, diz o Emmanuel, não te desanimes e nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Algo que ele já havia dito lá, naquela primeira obra que nós
que nós falamos, melhor dizendo, que era a opinião espírita, lá no capítulo 56, né? O amor onipotente, quando ele diz: no turbilhão das dificuldades que te envolve o dia, pensa em Deus, o amor onipresente, que não nos desampara. Pois bem, agora aqui na obra Livro de Resposta, ele retorna, sugerindo que a gente erga a fronte para o alto e contemos com Deus. Mas vamos agora ouvir a opinião de Meimei, a nossa querida Irma de Castro. O espírito Meimei na obra Amizade, capítulo 20. O título do capítulo é Deus Age. Diz Meimei: dificuldades e empecilhos, aflições desatadas, provações imprevistas. Quando essas sombras apareçam, ora e silencia, guardando tolerância. Se possível, nada digas, servindo para o bem, sem que te queixes de ninguém. Então perceberás que te encontras em paz e que uma luz vem vindo para auxílio de todos. Assim será sempre, porque em todas as crises o céu apaga as horas infelizes. A gente observa que há, há uma rima, né, no texto de Meimei. Ela apresenta de início as dificuldades, recomenda a oração e o silêncio, recomenda a tolerância, a tenacidade, a paciência, a resignação, que já falamos, né? Dizendo que a gente deve continuar a servir, não deve se queixar de ninguém. E que quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar uma paz e uma luz que vem vindo na nossa direção. E retorna a ideia também do Emmanuel, né? O céu apaga as horas infelizes. Voltemos agora ao Emmanuel, na obra Cartas do Alto, capítulo 57, título do capítulo: Nos momentos difíceis. O que é que o Emmanuel nos ensina? Ele diz: no ambiente obscurecido por azedume ou desespero, liguemos os comutadores. Comutador é um regulador da tensão de saída, é um dispositivo. Liguemos os comutadores da fraternidade para a usina do bem. A usina produz energia, os comutadores são utilizados na energia. Fazendo a luz da tolerância e do apaziguamento que dissipe as trevas da incompreensão. Olha que interessante. Você está passando por uma situação de dificuldade, o ambiente está tenso, está carregado, está pesado, você não está conseguindo compreender a situação, as pessoas também não estão lhe entendendo. Então ele pede para usar a fraternidade na usina do bem, a fraternidade enquanto energia. E aí essa energia vai fazer gerar a luz da tolerância e do apaziguamento. E ela diz mais: abster-nos de ampliar a desarmonia, fugir de comunicar a discórdia. Duas coisas importantes. Amplia a desarmonia, nunca devemos nos abster totalmente, né? Ampliar a desarmonia não está na pauta, como também devemos fugir de comunicar a discórdia. Levar adiante aquelas coisas que são capazes de provocar a dissensão, o problema, a dificuldade, o afastamento entre as pessoas. Por amor à verdade, saibamos viver na verdade do amor. Esse trocadilho ficou absolutamente maravilhoso. Por amor à verdade, saibamos viver na verdade do amor. Ora, qual é a verdade do amor?
é a verdade da paz, do carinho, da atenção ao próximo, do respeito às criaturas, da bondade que deve emergir de nosso coração em direção ao próximo. E ela prossegue dizendo, dentro da qual, da verdade, cada um de nós para os outros, pode e deve ser um canal vivo e incessante da bênção de Deus. Ou seja, o amor com o qual nós cumulamos as criaturas torna-se bênção de Deus para elas. Porque nós passamos a ser, como ela diz, um canal vivo. Somos apenas um instrumento para que essas bênçãos divinas recaiam sobre as criaturas. Vamos agora à obra Brilhe a Vossa Luz, Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Capítulo 21, título do capítulo, Extinção do Mal. Com um trecho bem curto do Bezerra de Menezes, mas que é de absoluta importância no enfrentamento das dificuldades. Diz o Bezerra, em horas difíceis, quando tempestades desencadearem, recordemos a palavra do Evangelho. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Uma frase curta, pequena, mas absolutamente extraordinária. Porque nesse breve aconselhamento do Bezerra, nós precisamos então revisitar nossa fé. Como é que anda a nossa fé? Hora difícil nós vamos ter. Dificuldade nós vamos ter. Tempestade nós vamos ter. Mas se tudo isso acontecer, se estivermos com Jesus, passaremos. Agora, estar com Jesus não é estar apenas da boca para fora. Estar com Jesus é pautar a vida no seu evangelho de amor e libertação. André Luiz, na obra Paz e Renovação, capítulo 8, o título desse capítulo é Chaves Libertadoras. Muito interessante. É um capítulo razoavelmente extenso, mas eu separei 3 fragmentos de texto do capítulo que se adequam à nossa reflexão. Diz o André Luiz, qualquer contratempo aborrece. Isso é fato. No entanto, aí vem a conjunção adversativa. Sem desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Você gostaria de não ter nenhum contratempo? Muito bem. Mas sem ele, como é que você vai adquirir experiência de enfrentamento das circunstâncias adversas? Como é que você vai se comportar diante do desgosto? Diz o André Luiz, qualquer desafio conturba, mas sem a tentação nunca se mede a própria resistência. Desafio, uma ofensa, alguém lhe ofendeu. Você se aborreceu, se chateou, já está com a resposta pronta. Você é tentado a dar o troco na hora. Se não viesse essa tentação, como é que você vai medir a sua resistência diante da ofensa que acabou de receber? Não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, diz o André Luiz, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito,
a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser mudado, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Extraordinário. Vamos passar pela dificuldade? Vamos. Se elas não aparecerem, como diz o André Luiz, a gente fica eternamente nessas circunstâncias adversas que muitas vezes nem nos damos conta. Paixão, engano, desequilíbrio, desacerto, erro, imperfeição e por aí vai. E aí ele chama essas circunstâncias de chave libertadora, ou chaves libertadoras. Porque vai obrigar o espírito a tomar uma posição, a mudar. Mudar interiormente, como mudar externamente, influenciando, inclusive, a mudança dos outros. O nosso querido Chico Xavier, na obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, lá no capítulo 66, o Chico diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel, diz o Chico, sempre me ensinou assim, abre aspas, palavras do Emmanuel. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Fecha aspas. Mas nós temos uma dificuldade danada de enfrentar as críticas. Primeiro porque, na maioria das vezes, nós as julgamos injustas. Mas há um receituário para essa conduta cristã nas horas difíceis. E que eu fui buscar as lições práticas que são ensinadas por André Luiz na obra Aulas da Vida. Nós já nos referimos a ela, no capítulo 20, em Momentos Difíceis. Então vamos às lições, vamos à parte prática. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Então é preciso reconhecer as coisas boas que nós temos em nós e em torno de nós, mas especialmente as coisas que estão no coração, a nossa fé, para que a gente possa ficar imunizado contra o assalto das trevas. Os nossos adversários espirituais, eles estão permanentemente esperando a hora certa para manifestar a sua ação. E aí o André Luiz vai dar as chamadas lições práticas. Desentendimento em família? Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Amigos que se afastam? Reflita na provação daqueles que nunca os tiveram, ou seja, nunca tiveram amigos. Agressões? Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Sim, porque quem nos agride está doente, está com a alma doente, está precisando de apoio, de carinho, de conforto, de esclarecimento. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento, medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre das obsessões. Que eu achei muito interessante aqui, nesta frase, o André Luiz diz,
por enquanto. O que dá a dimensão exata da nossa fragilidade, né? Nós podemos a qualquer momento ser envolvidos por essas horas difíceis, essas circunstâncias difíceis, como eu disse anteriormente, que a maioria delas nós mandamos buscar, nós as produzimos. Ele prossegue dizendo: tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço? Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Olha que interessante. Um retrato da atualidade, né? Tantas pessoas desempregadas e aquele que tem emprego se queixando que tem muito o que fazer, que tem muito trabalho, que o chefe é chato, os colegas são insuportáveis, eu não vejo a hora de me aposentar. Basta que a gente observe quantos gostariam de um modesto emprego que lhes garantisse a própria sustentação. Prossegue o André Luiz. Aborrecimentos. Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Olha que interessante. Lar em desajuste, um olhar para os irmãos que caminham sem teto lhe ajudará. Olha que interessante. Some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero. Porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Conclusivamente, fui buscar na benfeitora Meimei, na obra Palavras do Coração, lá no capítulo 14, duas conclusões para a nossa reflexão de hoje. Primeira, nas dificuldades em que te reconheças, sê a paciência que age com caridade e inteligência, para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilham a vida. Olha que interessante. Virtude fundamental, a paciência, que vai gerar a ação da caridade, a ação da inteligência para fazer o bem, para ajudar todos aqueles que estão no nosso entorno, que muitas vezes compartilham, dividem conosco a hora difícil. E a segunda conclusão, para que te conscientizes quanto à semelhante realidade, sempre que puderes, reflete na paciência infinita de Deus. Nossa, o que Deus é paciente com a gente é fora de série. Nos momentos difíceis, nas horas difíceis, vamos pensar na paciência de Deus para com a gente. E a coisa que mais nos atormenta na hora da dificuldade, no momento da dificuldade, é exatamente a impaciência. Nós talvez precisemos fazer um curso para enfrentamento da dor, do dissabor, para não transformá-los em sofrimento. A dor pode ser obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Sempre. Esperando ter contribuído para a compreensão desse tema, eu agradeço o carinho da atenção de todos.
Agradeço as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.